E aí, todo mundo novamente, eu tô aqui voltando pra falar sim de Hunter x Hunter, um anime que já tem 15 anos, 14 anos, se eu não me engano. Esse último que lançou, o remake, e eu fui assistir só agora. Bom, esse vídeo ele vai girar em torno dos primeiros dois arcos, né, que é o Exame Hunter e o Yorkshin. Se eu falar Yorkshire, aceitem. Eu não consigo, é Yorkshin, né? Se eu não me engano. Então, esse vídeo vai falar desde o episódio 0 até o episódio 58, basicamente. E eu terminei de assistir ontem, então as coisas estão um pouquinho mais frescas na minha mente, né? Depois de uma boa noite de sono. E, sem mais delongas, vamos lá. Hunter x Hunter é um anime daqueles da minha lista, né? Que eu posterguei muito pra assistir. Dos clássicos medalhões, eu assisti ano passado Hajime no Ippo, eu assisti Nichijou, Kaiji, e agora eu peguei Hunter x Hunter pra começar a assistir. Eu tô no episódio 58 atualmente, como eu já disse, e eu pretendo terminar até o meio do ano esse anime. E eu pretendo fazer outros vídeos falando de outros arcos maiores assim. Hunter x Hunter por si só, eu acho que não precisa de apresentações, mas ele é um anime que gira em torno, né, basicamente, porque eu tenho que explicar, querendo ou não, do Gon como protagonista e o seu núcleo de amizades, que tem o Leório, o Kurapika, não vou falar assim, Kurapika, e o Killua. Caramba, quase foi embora. E, cara, eu me senti muito feliz em começar a assistir Hunter x Hunter agora por um pequeno motivo, porque nos últimos animes que eu tô assistindo, Hunter x Hunter tem algo que me chamou muita atenção, que é o pacing. De ser mais lento, por ser um anime que, querendo ou não, saiu semanal, ele tem uma pegada um pouco mais lenta. Então me lembrou muito quando eu tava assistindo One Piece, quando eu tava assistindo Naruto, qualquer outra coisa que eu já assisti. E ele tem esse pace um pouco mais lento de anime semanal, só que não enrolado. Então eu senti que o desenrolar da história tava tranquilo, porém, querendo não ter aquelas barriguinhas normais de animes que não me incomodam, por ser semanal no caso. Eu queria falar um pouco mais do Exame Hunter por cima. Por ser um arco meio curto e de apresentação, a gente tem muitos conceitos que é explicados ou jogados por cima. Cara, eu lembro vividamente. Eu vou pesquisar, mas eu vou deixar em aberto ao mesmo tempo. Eu lembro de, no começo do Exame Hunter, ter dito que tinha alguém que já tinha sido eliminado desde o começo. Que mostra o número do Gon e o número de participante. Aí não sei se é um erro de legenda, mas não faz muito sentido. E mostra, tipo assim, são, sei lá, 605 participantes. E o Gon é o 606. Entendeu? Então já tinha alguém que já tinha sido eliminado antes mesmo de começar a competição. Eu não lembro se isso é dito depois, ou se isso vai ser falado mais tarde, mas é meio confuso, fiquei meio confuso nesse sentido. Porém, Hunter x Hunter tem uma coisa que, mano, eu não sei o que dizer. Quando eu via de fora, sem conhecer e sem assistir o anime, eu sentia que ele tinha aquela ideia meio Naruto de se passar em algo meio antigo, digamos assim. Naruto agora tem mais tecnologia, querendo ou não, um meio ninja punk da vida. Porém, Hunter x Hunter, querendo ou não, ele tem uma coisa que eu não imaginava, que é tecnologia. Tem tecnologia no anime, tem coisas normais do dia a dia. Eu achava que era uma coisa meio medieval, não medieval, mas mais antigo, ao ponto de não ter tecnologias em si. E sim, sei lá, um Zeppelin da vida, um coisinho assim, algo só de movimentação, ou algo relacionado à magia, querendo ou não. Não. Tem sim tecnologias e faz parte desse mundo, é algo normal. O núcleo principal dos personagens ser definido, tanto a personalidade quanto a especialização deles, que é explicado mais pra frente, eu acho legal. Porque, querendo ou não, todos os personagens que forem daquele tipo de... como posso dizer? Que tem aquela forma de ser, né? Ser uma pessoa mais extrovertida, introvertida, comunicativa, negociadora e tudo mais, vai estar dentro de um espectro dentro do NEM, né? Eu não vou lembrar certinho o esquema de poder, porque ele é um pouquinho complexo. Só que, querendo ou não, eu acho muito autoexplicativo. Querendo ou não, tudo tem uma desculpa pra existir. Não precisava, tem muita coisa que não precisava, mas Togashi quis que fosse explicado, né? Às vezes até demais, mas funciona. Muito bem feito, muito bonito, muito legal. O anime demorou um pouco pra me pegar, nesse sentido mais cru da palavra, no arco mesmo de Yorkshin. Eu sempre vi as pessoas falando, nossa, um arco muito foda. E eu não fui com a expectativa de ser um bagulho muito absurdo. Já falando um pouco mais de Yorkshin. Mas tem muitos personagens muito bons, muito bem desenvolvidos, muito bem apresentados, muitos designs muito bons. E uma coisa que me chama a atenção em Hunter x Hunter, que é a trilha sonora. Meu amigo, por que é tão bom? Cara, tem umas trilhas sonoras nesse anime. Mano, o final do episódio 51, eu acho, que é o que tem a orquestra lá com
Croro fazendo... Nossa, muito foda. Eu fiquei tipo, caralho, foda. Muito foda. E ao mesmo tempo, tô falando, demorou pra me pegar esse arco. Porque eu achei o começo do arco um porre. Eu achei, tipo, não um porre de ruim. Mas, tipo, cara, parecia que não sabiam o que queriam fazer com o núcleo do Gon. Tipo, eles só estavam existindo enquanto o Kurapika tava fazendo as outras coisas. E demorou muito pra juntar. E quando juntou já era no final, entendeu? Lá pro episódio 51, que é onde que eu falei... A partir do 49, assim, começou a ficar... Ah, estamos chegando em algo aqui, galera, entendeu? Mas, assim, muito bom. Sério, acho que todos os núcleos que foram apresentados, todos os personagens secundários que foram apresentados, a família do Killua, Zoltik, eu não lembro o nome da pronúncia certa, muito foda. Pô, véi, assim, eu tenho uma coisa que eu tenho uma... que gira em torno de velho foda em anime. Velho foda em anime é muito legal. E tem um velho foda em anime. No caso aqui, o primeiro que apareceu foi o pai lá, esqueci o nome dele. Do Zoltik, lá, o vô, no caso. Foda. Muito foda. E tem um pequeno porém. Dessa família, né, todo mundo é meio esquisito, né, querendo ou não, porque eles são assassinos. Mas o pai do Killua ser só Silva, porque sim, é muito maneiro. Tem uns nomes muito maneiros em Hunter x Hunter. Tipo, Leório mesmo é um nome diferente. Silva é um nome diferente. É uns nomes muito específicos, sabe? O próprio Croro, Lucifer lá e tal. Tem uns nomes muito... assim, que eu sinto que tem mais por trás, entende? Dá pra você ir cavando, assim, achando as coisas diferentes. E isso é legal. E eu acho que, querendo ou não, mostra um pouco mais de pluralidade. Que eu acho que o próprio Togashi foi atrás disso. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que só... é um nome maneiro, mano. O cara é Silva. É o assassino Silva, velho. É isso. E por que sim? Voltando por esse arco do Killua e tal, eles entraram lá na família, na mansão. Cara, é bem feito, velho. É legal, é diferente. Eu lembro que meu irmão comentou que no mangá quem abre o portão é só o Leório, né? Até mostra que ele é ele é mais forte, né? E tudo mais e tal. Que é uma coisa que, querendo ou não, o Leório ficou de fora, né? Desse segundo arco. Mas quando ele volta, né, tanto que ele não entende muito bem o que é Nen ainda. Todo mundo tem um pouco mais de conceito, até o Kurapika eu acho que mais tem conceitos de especialização, da especialização dele, né? Mas na questão que ele sabe mais, é questão que ele tem a especialização dele, por isso ele sabe mais. Querendo ou não, acho que os que mais evoluíram até o arco de Yorkshin foi o próprio Gon e o Killua, né? Por ser monstros, basicamente, né? O próprio professor deles no arco da torre lá é muito legalzinho, tipo, mostrando que tem um menininho lá, que eu esqueci o nome dele, que ele é muito foda. Ele é um a cada 100 mil vai ter aquele poder dele. Mas os outros ali é tipo um a cada 1 bilhão, entendeu? Ele é muito, muito especial já. E os outros são monstros mesmo, no sentido de que tipo, não tem muito como competir com ele. Não no sentido que você não consegue ficar forte, mas no sentido que vai ser um pouco mais fácil pra eles, por eles serem quem eles são. Eu acho que esses pequenos tons e nuances que tem na história, onde que tipo assim, você vai ter mostrado as aranhas, eu não vou lembrar o nome em japonês, é Ryodan, eu não lembro. Todos os personagens vão ter suas nuances, no sentido de que eles são um bando de maluco, mas se tem o contexto que a cidade deles é uma cidade meio perdida, é uma cidade esquecida, não tem ninguém que existe lá. Então meio que eles já têm uma coisa meio mancomunado com a máfia. Então meio que tipo, eles existir, serem assassinos e fazer os trabalhos sujos são bons e meio que gira em torno... Você entende como que tipo assim... Tudo vai ter na sua equivalência. Ah, eles perderam um parceiro. A maioria, tá legal, tá, ele morreu, triste. Mas tem alguns que vão ficar muito mais tristes do que esses, entendeu? Tem alguns que vão lidar muito pior com a perca do chefe ou a perca de outra pessoa do que alguns, necessariamente. E isso é bom, né? Você cria um pouco mais de empatia, querendo ou não, e um pouco mais de humanidade dentro desses assassinos, né? Não necessariamente assassinos, eles são ladrões. Também são assassinos, mas... são ladrões. Não é que nem a família Zoltik lá, que é uma família de assassinos. Eles só trabalham com isso. Eles não são necessariamente ladrões. Eles são assassinos. Tá? O serviço dele é esse. Dito isso, eu queria só dar mais uma relevância à trilha sonora, porque é absurdamente bizarra. Eu não quero muito me alongar, porque toda a parte que tem de animação, que eu poderia ficar aqui destrinchando, eu acho que é um pouco pedante eu ficar falando de animação no anime semanal. Tem partes muito boas e tem partes que é ok. Eu não acho que esse anime é ruim, ele é feio ou nem nada do tipo. Eu só acho que se alguém for pegar pra assistir uns animes
desses maluquices que estão tendo ultimamente de bem animado e for assistir Hunter x Hunter, vai estranhar. Eu não estranho, porque pra mim ainda é acima da média, bastante acima da média em muitos momentos. Muito bem animado, muito bem dirigido, a trilha sonora é absurdamente boa, e eu acho que isso é o que faz o anime ser bom. Entende? Eu acho que se ele fosse extremamente bem animado, eu acho que poderia até perder um pouco dessa essência, porque muitos momentos, que nem a parte que eles são pegos lá pelas aranhas, é muito da hora. Eu tenho plena certeza que o antigo pode ser até melhor, né, o de 99. Mas, sendo bem sincero, eu acho que não faz muita diferença, porque pra mim teve um impacto muito grande, eu achei muito bom, eu gostei muito do que eu vi. Então, legal. Como eu disse, até agora, o dado momento, eu terminei o arco de Arc-Shin. Eu acho que Hunter x Hunter, pra mim, se eu fosse dar uma nota agora, eu acho errado fazer isso, mas é uma nota 8. Eu sei, Arc-Shin é muito foda, mas você tem pontos que também não me agradam, entende? Eu acho que poderiam ser tratados de outras formas, que nem pra você dar um peso da morte do Squall lá, você coloca do nada no final da história que ele tinha uma relação, que ele queria sair de lá, mas eu acho umas coisas meio, né? Meio quadrinho semanal, né? Querendo ou não. Ele tem que dar um peso pra uma morte que ele tá mostrando. Tanto que se a morte dele tivesse sido fora de tela, eu acho que não teria tanta relevância. Por ser um personagem que, querendo ou não, eu achei interessante, eu gostei do poder, eu achei que poderia ser mais bem desenvolvido, mas até aquele momento ele não tinha aparecido mais, né? Ele já não estava mais aparecendo. São coisinhas que, né? Querendo ou não, são problemas. Como eu disse, o arco demorou pra engatar pra mim, eu achei que tava muita coisa falando desse leilão e tudo mais e tal. E acabou que não foi necessariamente nada por causa da história. Gostei dos plot twists do final, de um que contrata o outro, que resolve o outro, que mais... Foda. Pra mim isso aí é 10. Muito bom, muito perfeito. Togashi caretano, assim. Mas outras coisinhas do arco eu acho que ficaram um pouquinho mais perdidas. Tanto que esse começo mesmo que eu falei do Gon e do Killua, que tava meio... Ai, o videogames. Ai, eu tenho que ganhar dinheiro. Ai... Yari, entendeu? Ficou meio redundante, né? Mas, em contrapartida, a parte do Kurapika é muito bem feita. Eu gosto do personagem pra caramba, eu gostei muito do personagem. E eu acho que ele, vestido de mulher, é uma coisa que eu não tava esperando. Tanto o Croro falando, né, que ele não tava esperando que o cara da corrente fosse uma mulher. Eu acho legal, eu acho diferente. Não era algo que eu tô esperando. Eu posso aqui falar um pouquinho mais sobre personagens diferentes. Eu esqueci o nome daquela personagem da flauta. Pô, que personagem boa, hein, mano? Nossa, velho. Que personagem boa. Nossa. A apresentação, como que ela é desenvolvida, como que ela... O jeito que o personagem é escrito é muito bom, sabe? E, tipo, toda a interação que tem dela com os outros personagens, o jeito que ela tá dentro desse cenário... mostra que, ao mesmo tempo que tem um passado que mostra que ela fez besteira, querendo ou não, né, ou ele, não foi ela que fez besteira necessariamente, foi outra pessoa, mas ela tá envolvida nessa besteira gigantesca que ela quer parar, e ao mesmo tempo ela tá envolvida com outras coisas, e tem que resolver, e tá no meio desse bolo todo, e tá com outros caras que é uns assassinos, ladrão, foda, você fica tipo, mano... Olha o meio que tá essa personagem, entendeu? Muito bom mesmo, sabe? Tipo, mostrar que o Killua conversando com ela e reconhecendo esse poder foda que ela tem, a diferença. Pô, nossa, sério, é umas coisinhas assim que tem que você fica, mano, é muito boa. Eu não quero ficar aqui só falando que o anime é bom, tanto que eu já falei muito sobre isso, mas eu acho que Hunter x Hunter tem esse feeling bom, esse sentimento legal de se assistir. Eu acho que vale muito a pena se você quer algo mais tranquilo, mesmo no sentido. Querendo não ter algumas cenas que é um pouquinho mais ação, né? Querendo ou não, alguém quebrando o braço de alguém quebrando o pescoço de alguém. E eu achei que não ia ter, né, partes mais gráficas e visuais, por ser um anime, querendo ou não, um pouco mais... faixa etária mais baixa, mas tem. Sim, tem um pouquinho mais. Até pela época que foi lançado, eu achei que não ia ter tanto, né, porque, tipo assim, animes que tem sangue e tal. Eu sei que teve muita censura em algumas cenas, partes de luta, mesmo sendo algo que não é no meu feitio gostar, eu gostei. Então, eu fico feliz em poder apresentar pra vocês e conversar um pouco sobre esse anime agora, né? E não tô me sentindo atrasado, sabe? Pensar que... Eu tava até conversando aqui com uns amigos algumas vezes, e parece que tem coisas que você perde o feeling, né? Você perde o timing pra você assistir. Ah, se eu fosse jogar Minecraft hoje em dia, será que eu gostaria? Sim, provavelmente sim. Se eu fosse conhecer anime hoje em dia, será que eu gostaria? Provavelmente sim. Você entende que, tipo, é meio anacrônico eu ficar pensando, ai... Hoje eu, sem ter influência de anime, como que eu seria? Mas se hoje eu, sem saber nada de anime, fosse assistir... Se... no mundo das ideias hipotéticas que eu criei agora, tem muita chance de eu gostar. Tem muita coisa no próprio Hunter x Hunter que eu acho que eu gostaria, se eu fosse assistir como primeiro anime, talvez. Eu sinto que tem muita coisa ainda a desenrolar nessa história,
Eu gosto muito de como que o Gon e o Killua, ao mesmo tempo que eles são crianças, eles são, entre aspas, quase opostos, né? O Killua deixa isso muito mais aparente. De estar com o Gon é muito bom pra ele, por ele não conseguir fazer algumas coisas. Ele mesmo fala, eu não sou uma pessoa que fala diretamente, né? Ele prefere recuar do que perguntar. E o Gon pergunta porque ele é uma pessoa que não tem muita métrica e muito medo necessariamente aparente das coisas. Ele não tem noção do que é bom e do que é ruim. Não no sentido bom, isso não é no sentido ruim. Porque ele é uma pessoa que facilmente seria enganada, só que ao mesmo tempo ele é uma pessoa que é muito difícil de se ler. Entende? Por ele não ter maldade alguma, né? Digamos assim. Malícia, acho que seria a palavra certa. É um ótimo protagonista, querendo ou não. Mesmo ele não aparecendo tanto. Isso que eu acho um pouco mais legal. No sentido que você tem muito isso em outros animes. Não, acho que não tanto. Não sei se em Naruto daria pra colocar esse exemplo, mas em Dragon Ball a gente tem isso. Em Fairy Tail a gente tem isso. Em One Piece a gente tem isso. Que o Luffy, agora dando exemplo de One Piece, não é um personagem que fala muito, não é um personagem que aparece muito no sentido de desenvolvimento de história. Tanto que ele dorme na maioria das explicações, né? Já o Gon, ele tem esse. Ele tá inserido, ele consegue resolver algumas coisas, mas ele não necessariamente tá preocupado com como que vai resolver as coisas, entende? Ele tá lá que nem. Ele quer ajudar o Killua, porque o Killua não Kurapika, ou o Killua também, né? No arco antes, porque. Sim. Ah, eu não gosto das aranhas, porque eles são maus. Eles fazem coisas ruins e eu não gosto deles. Ah, mas você quer só por causa disso? Sim, é só por causa disso porque você tá querendo ajuda, entendeu? É uma coisinha simples, sabe? Eu não preciso de uma motivação absurda pra conseguir fazer algo. Isso é legal. No mais, eu não quero ficar muito me prolongando, né? Porque eu acho que a chance desse vídeo ter uma retenção um pouquinho mais baixa, né? Porque é um anime que é um pouquinho fora de época. E eu quero continuar falando um pouquinho mais com vocês em outros vídeos, né? Do próprio anime. Dito isso, de resto, fica aqui meu agradecimento. E muito obrigado por ter chegado até aqui, né? Obviamente. O LivePix vai estar aqui no cantinho, imagino eu. E toda ajuda sempre será bem-vinda. Comente suas impressões, talvez, desses primeiros arcos, sem spoiler, por favor, né? Porque eu vou estar assistindo. Fale suas experiências, ou talvez inexperiências, por talvez não tenha assistido Hunter x Hunter, ter vontade de assistir agora. Caso não tenham curtido até essa parte, tanto quanto eu, não deixe aqui de me contar, né, também. E agora, como a última vírgula, claramente minha recomendação duvidosa, e nesse sentido vai ser o próprio Hunter x Hunter. Eu vou deixar aqui esse começo. Ah, mas você vai recomendar assistindo 48 episódios? Vou sim. Que eu acho que daqui pra frente, eu acho que não vai reduzir, eu acho que não vai ficar ruim, eu acho que não vai ficar podre. E eu tenho uma teoria que eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que não tem como esses medalhões ser podres. Mas isso fica uma próxima vez. E sim, recomendação duvidosa é porque reflete o meu gosto cultural. É isso, e até um próximo vídeo, ou algo do gênero, review, algo do gênero assim, e tchau, tchau.